Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui para mais um momento gostoso da palavra do Senhor em que nós meditamos e perfumamos esse lugar e perfumamos também o ambiente onde nós estamos. Então venha comigo, venha participar, mas antes não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem que quando você compartilha o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. Não se esqueça também de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho, porque sempre que eu subir o vídeo novo, você estará recebendo a notificação, combinado? Então vamos para a nossa meditação de hoje. Durante toda essa semana nós estamos falando sobre o bom perfume de Cristo e hoje vamos dar continuidade, não é verdade? No segundo dia, então hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos continuar falando sobre este bom perfume, mas vamos falar de um método bastante interessante, importante e necessário, que é a maceração. Não sei se você já ouviu, mas nós vamos falar hoje sobre a maceração e vamos ver o que nós podemos aprender sobre a maceração, trazendo para as nossas vidas hoje como um bom perfume, combinado? Então vamos lá, eu vou trazer para vocês aqui o que significa, como é mais ou menos, e depois nós vamos estar aqui no meu rascunho aqui, ó, pra gente estar comentando e compartilhando. Vamos lá, o que é a maceração? A maceração na perfumaria refere-se ao tempo em que o produto fica em um tanque para que o aroma incorpore bem a mistura e alguns cheiros ruins possam ser eliminados. Também é importante para que o cheiro excessivo de álcool vá embora e deixe as notas e fragrâncias tomando evidente por mais tempo. A técnica é importantíssima para que o produto chegue às lojas com qualidade. Até porque também é uma das formas de a fragrância garantir uma performance melhor na pele. Não vai existir performance esperada se esse perfume não passar por essa fase. Qual fase? A de maceração. O que seria para nós a maceração? Para nós que queremos ser o bom perfume de Cristo. Mas vamos lá. Agora nós vamos aqui no meu rascunho. Sem a fase da maceração, você não consegue sentir a fragrância como um todo. A mistura de um perfume conta com muitas moléculas de pesos diferentes e sem macerar, o aroma não fica tão pronto. O que nós podemos tirar, né, para as nossas vidas hoje isso? Para nossa meditação. A maceração seria... Quando fala que a maceração ela é importante, ela estar reservada em algum lugar para que a fragrância, para que o bom perfume, para que o aroma incorpore, nós podemos trazer para a nossa vida como a nossa congregação, como a nossa igreja, como o lugar em que nós congregamos e estamos em comunhão. Por quê? Porque a maceração é importante para sentir a fragrância como um todo, ou seja, nós precisamos todos falar uma única voz, termos uma única fala, falarmos a mesma coisa. E é interessante que fala que a mistura do perfume conta com muitas moléculas. Então vamos lá, vamos primeiro trazer aqui na palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos fala lá em Hebreus? Vem comigo aqui, ó. Lá em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 25, vamos ver o que a palavra diz. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, é importantíssimo essa maceração, é importantíssimo esse tempo que na congregação, na comunhão junto com os irmãos, porque é ali que você vai encorpar o seu perfume, é ali que você vai aprender. Mas vamos lá, quando se fala de moléculas, né, que o perfume ele tem conta com várias moléculas, nós entendemos que na igreja tem vários tipos de pessoas, não é verdade? Muito diferente umas das outras, então tem vários tipos de moléculas. Lá em Romanos, no capítulo 12, agora nós vamos lá em Romanos. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Romanos, capítulo 12. No versículo 4 e 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros
tem a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha que interessante, né? A palavra de Deus, ela também nos compara ao corpo, né? Cristo sendo a cabeça e nós sendo o corpo. Só que como corpo, nós temos o quê? Vários membros. Então, como o perfume tem várias moléculas, é necessário a maceração para que ele tenha o quê? Como foi falado aqui, para que a fragrância chegue como um todo, ou seja, para que todos falem a mesma voz. Então, por isso que é importante, né, todo esse processo da maceração, porque senão o aroma não fica tão pronto. E para ficar pronto tem que estar junto, não é verdade? Tem que estar num todo. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre as notas cítricas, né, sobre os perfumes cítricos, né? Então, um exemplo disso são os cítricos. Por quê? Porque se o cítrico não tiver passado bem pela maceração, sai de forma mais rápida e você sente o aromas em camadas, quando na verdade nós temos que sentir em um todo, não é verdade? Então o cítrico a gente vai sentindo o aroma em etapas, em camadas, não como um conjunto que deve ser. E como a igreja deve ser? Um tem que sobressair mais do que o outro? Um tem que estar em evidência mais do que o outro? Não, na verdade todos têm que estar em conjunto como deve ser. Olha que interessante. Então, um perfume com um cheiro redondo, harmônico, precisa de um tempo para que suas notas se integrem. Então, para que nós sejamos um bom perfume lá fora, para que nós venhamos a perfumar o ambiente onde nós estamos, para que nós venhamos a transmitir, né, como foi falado, a manifestar, a divulgar, a anunciar esse conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos estar redondos, estar harmônicos. Olha que coisa linda, né? E para isso nós precisamos o quê? Integrarmos uns aos outros, estarmos em comunhão. E o que quer dizer integrar? Integrar quer dizer ligar, incorporar, unir, completar. Olha só que coisa linda. Quer dizer unir. Então nós como igreja nós precisamos estar unidos. Não tem como nós transmitirmos o perfume de Cristo se nós não estivermos unidos uns aos outros, para que nenhum apareça mais e o outro menos, mas para que haja uma harmonia. Olha que coisa linda, gente, como nós aprendemos, né? Então a maceração é necessária, ou seja, essa comunhão é necessária. Esse momento de estarmos na igreja é necessário. Congregar é importantíssimo, como diz, não deixando de congregar. É ali que nós vamos aprender e crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Mas vamos para frente. Vocês viram que eu falei aqui sobre o álcool, né? Nós vamos estar falando também sobre o álcool, que eu achei muito interessante. Lembra que lá no começo, eu acho que foi um dos primeiros vídeos, né, que eu falei que nós estávamos falando sobre o perfume. Eu falei que trazendo para nós como uma simbologia, nós seríamos essa matéria-prima, a água, o álcool seria a palavra pura e neutra, e o óleo seria o Espírito Santo. E eu coloquei aqui para vocês que aqui tá falando assim que nessa maceração também é importante para tirar o cheiro excessivo do álcool. Por quê? Aí você fala assim, mas e agora, né? Como assim a palavra? Porque, querido, se nós pararmos para analisar, tudo precisa de equilíbrio. Hoje em dia nós vemos o quanto pessoas estão sofrendo. Por quê? Porque acha que eu vou ler e não tem um equilíbrio, não ora, não ouve a Deus, não busca de forma correta. Só lê. E a própria Bíblia fala que a letra mata. Não é verdade? Então nós precisamos do Espírito para edificar, do Espírito para orientar, para colocar equilíbrio em tudo aquilo que a gente lê e da forma como nós lemos. Porque hoje nós vemos muitas pessoas usando a palavra de Deus de forma errada, usando com heresias, né, de forma herética, para o seu bem prazer, usando para pecar, como eu falei, usando a seu próprio benefício, interpretando do jeito que quer. Então é necessário a maceração, é necessária a comunhão, é necessário você estar em algum lugar, ligado a algum lugar, estar unido a uma igreja, a uma congregação, aprender da palavra de Deus. É necessário você ser orientado, você ser instruído. Para quê? Para que não venha esse excesso sobre você de uma forma descontrolada e você ou eu ou nós saímos por aí falando, não, eu sei, eu já li, eu conheço, porque o tanto de gente que faz isso, né? Ah, não, eu sei de capa a capa, eu conheço, e não, isso daqui, esse versículo, mas o que adianta se não pratica? O que adianta se não vive? Não é verdade?
Então, é necessário congregar, é necessária a maceração, é necessária a comunhão, é necessário estar junto. Até porque, como eu já disse em outros vídeos, né? O corpo só é corpo se todos os membros estão ligados. Então, a maceração é importante para que a fragrância saia e permaneça na pele, né? Ou seja, venha dar impacto a outras pessoas, se ela for um todo, se ela for uniforme, se ela for harmônica, ok? Então, era isso que eu queria falar sobre o excesso aí, para tirar esse excesso do álcool. Mas vamos lá, vamos continuar. Lá no versículo 14 e 15 de 2 Coríntios, né, que nós lemos, fala algo muito interessante que eu queria trazer para vocês também. Olha só, lá em 2 Coríntios, se nós pararmos para analisar e para vermos, vai falar assim, ó: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E diz mais no versículo 15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Você percebeu ali um verbo bastante interessante? Olha como Deus, ele é perfeito. Por quê? Porque ali fala nós somos, primeira pessoa do plural, indicando eu e mais outras pessoas. Então já começa por aí, né? A maceração é necessária, porque não está falando de um, está falando de um todo, está falando de mais pessoas. Tanto que aqui no próprio versículo, esse bom perfume só vai ser transmitido se nós somos. Ou seja, é no plural. Não tem como você sozinho ir lá e falar, ai não, porque eu sei e tal. Não, é na unidade, é na comunhão. Você pode sim sair, pregar, falar, evangelizar, mas você precisa estar dentro do que? Congregando. Você precisa ter passado pela maceração, você precisa estar unido, ligado ao corpo de Cristo. Isso é extremamente necessário. Então, o próprio versículo fala que somente esse bom perfume vai ser transmitido se nós, então não sou eu, é nós, não é? Nós, na primeira pessoa do plural, indicando muitos, ou seja, a igreja num todo. Outra coisa que eu percebi, o perfume que nós manifestamos é de quem? Olha o que o versículo fala, aqui no versículo 14. No versículo 15 primeiro, né? Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Ou seja, o perfume não é nosso, o perfume não é meu, eu não sou detentora desse perfume, o perfume é de Cristo. Então nós precisamos entender que se esse perfume que nós manifestamos é de Cristo, essa fragrância seria o que? No versículo 14 fala, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, primeiro, o perfume não é nosso, é de Cristo, e essa fragrância que nós manifestamos é o conhecimento do quê? Da palavra, de forma excessiva? Não, de forma equilibrada, ok? Então, isso precisa ficar bem claro. Então, se o perfume não é nosso, é de Cristo, então precisa haver o quê? Uma uniformidade. Olha que coisa tremenda, como a maceração é importante para que haja uma uniformidade, para que haja uma palavra harmônica, não é verdade? Tudo isso é necessário, porque a gente não saia por aí falando um monte de bobagem, não é? Então, primeiro, a fragrância não é nossa, é de Cristo. Há em nós uma grande responsabilidade, porque nós carregamos o quê? Algo muito precioso e muito valioso. Lá em 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, para falar sobre uniformidade, né? 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Isso deixa claro que, apesar de nós sermos muitos membros, nós somos um em Cristo. Você percebe que todas as coisas convergem para Cristo? O bom perfume de Cristo, um só corpo com e em Cristo, assim Cristo também, ou seja, somos um só em Cristo. Tudo se volta para onde? Para Cristo. Então isso nós precisamos entender. Outra coisa, quando falo de uniformidade, né, de nós estarmos uniforme, não somente como um corpo, como fala aqui que nós temos vários membros, mas para um corpo ser corpo precisa desses vários membros, e para que um perfume seja realmente uma fragrância harmônica, ela precisa que todas as moléculas estejam como um todo. O que é necessário? Essa uniformidade. E uniformidade significa acordo, compatibilidade, concordância. Olha só, nós estamos no caminho certo, né? Por isso que eu disse lá no começo, precisamos ter a mesma fala, precisamos falar sobre o mesmo assunto, e este assunto é Cristo.
Não é falar mal dos outros, não é falar da dominação um do outro, não é criticar a forma como o outro evangeliza, não, é falar de Cristo, do amor de Cristo, do perdão de Cristo, é falar o que Cristo fez e pode fazer, né, sobre a libertação. É isso que nós temos que falar. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 10, vamos lá agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1:10 diz assim, ó: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Pronto. Gente, olha que versículo mais objetivo e mais claro. É impossível, né, ser mais claro e mais objetivo que isso. Nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter todos pensar a mesma coisa. Nós precisamos dizer a mesma coisa, pensar a mesma coisa, ter todos o mesmo parecer. E para isso nós precisamos estar unidos, estar em comunhão, estar em maceração ali, ó, aprendendo, tá? Então isso é importante. Acordo, compatibilidade, concordância, todos dizendo a mesma coisa. E vamos lá, para terminar já, né, essa nossa meditação da jornada de hoje sobre essa unidade, sobre essa maceração. Outro verbo que eu achei importantíssimo foi o somos, né? Também está na primeira pessoa, né? Do plural ali do verbo, né? Porque nós somos. Esse verbo vem do verbo ser e é o mesmo que existimos, acontecemos, vivemos, fazemos, nos relacionamos. Gente, olha que coisa tremenda. Então, quando Deus, ele fala aqui em 2 Coríntios, então aqui quando ele fala no versículo 15 de 2 Coríntios 2, ele fala assim, ó: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. O que ele está querendo dizer aqui, né? Porque para Deus somos, ou seja, para Deus existimos, acontecemos, vivemos, fazemos, nos relacionamos como o bom perfume de Cristo. Olha que coisa linda, gente! Como a palavra de Deus, cada palavra, né, sempre tem um manancial de algo para nós descobrirmos. É algo maravilhoso. Eu fico maravilhada, não sei vocês, eu fico maravilhada. Então, para Deus nós o quê? Para Deus nós acontecemos, vivemos, fazemos, nos relacionamos, existimos como o bom perfume de Jesus. Olha que coisa linda. Então, para terminar, de que maneira eu e você, nós podemos fazer com que esse evangelho chegue de uma forma o quê? Com qualidade a outras pessoas. De que maneira? Lembra que nós falamos aqui que a única maneira de ter uma performance na pele é passar pela maceração? Vamos lá então. A maceração, por ser um período de tempo reservado para que os ingredientes se integrem, e nós falamos sobre integração, que é a unidade, da melhor forma, possibilitando que a essência desenvolva toda a sua personalidade e ganhe um acabamento de alta qualidade. Então, o que eu posso entender aqui? O que eu entendo aqui é que a maceração ela é importante para possibilitar o quê? Possibilitar o desenvolvimento de uma personalidade para ter o quê? Para ter um acabamento com qualidade. E o que isso traz para nós? Algo muito interessante, como eu falei, de que maneira nós vamos o quê? Fazer com que esse evangelho chegue com qualidade às pessoas. Quando através da maceração nós permitirmos que a essência que é o Espírito Santo de Deus desenvolva em nós toda a personalidade de Cristo. Olha que coisa linda. Se nós permitirmos passar pela maceração, se nós nos permitirmos também, através da maceração, que é a comunhão, que é a unidade, permitir que essa essência seja desenvolvida em nós, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai desenvolver a personalidade de Cristo na nossa vida. Sendo assim, teremos uma vida de alta qualidade. Olha que coisa tremenda. E para finalizar, lá em João 17:21, Jesus ele fala claramente sobre isso, sobre esta qualidade, sobre termos a personalidade dele. Ele diz assim, lá em João 17:21, vou estar lendo com vocês, ó: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa linda. A única forma do mundo crer que Jesus foi enviado de Deus é nós sermos um com ele. E de que forma nós vamos ser um com Cristo? Se nós nos permitirmos, se nós passarmos pela maceração, na comunhão, a unidade, se nós permitirmos que nessa unidade o Espírito trabalhe em nós, nos molde, nos modele, nos
prense, nos amassa, né? Nos faça passar por todos aqueles processos para que haja em nós a personalidade de Cristo. Amém, queridos? Então que nessa jornada de hoje você possa falar: eu não vou parar de congregar, eu não vou, porque é importantíssimo que eu congregue, que eu esteja junto, que eu esteja unido, que eu esteja em comunhão. É importantíssimo para quê? Para que o Espírito forme em nós a personalidade de Cristo. Então que nessa jornada de hoje você possa levar essa mensagem para frente, tá bem? Ok? Então eu te espero aqui amanhã para nós darmos continuidade e finalizar também esse assunto sobre o bom perfume de Cristo. Eu espero você aqui amanhã, mas não se esqueça de deixar o seu like, tá? Antes de sair desse vídeo, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim nós perfumamos mais pessoas. E se inscreva também no canal, venha participar juntamente conosco desta jornada de lições. Combinado? Eu te espero aqui então amanhã. Então até a nossa próxima jornada de lições.